Boa noite pontualmente, 19 horas, ao vivo, nesse projeto novo que é estar todas as terças-feiras com você, te trazendo um conteúdo novo em aula para aumentar aí o acervo de conteúdo sobre treinamento emocional gratuito que pode chegar até você. Seja bem-vinda, Eliana, tudo bom? Esse projeto que começou na terça-feira passada com a parte 1 dessa aula, seja muito bem-vinda, bem-vinda já aqui. Hoje a gente vai concluir o conteúdo da aula passada. E se você tiver sugestões do que você queria ver aqui nas terças-feiras às 19 horas, como conteúdo, escreve para mim no direct, me manda as suas sugestões que eu vou adorar preparar as aulas de acordo com o seu interesse bem especificamente, tá bom? Então vamos lá. Na semana passada a gente começou falando sobre como construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. Se você não assistiu a aula passada, vai no meu feed, todas as aulas, todos os conteúdos ao vivo, eles ficam gravados no Instagram, no Facebook e no YouTube, e eu coloco sempre o link no meu canal do Telegram. Se você não está no Telegram, está perdendo a oportunidade de receber conteúdos exclusivos que não tem aqui nas outras redes sociais. Lá eu consigo gravar áudios e trabalhar com você de uma maneira diversificada que os outros canais não me permitem. Então eu te convido a entrar no Telegram e receber tudo que você pode receber de conteúdo gratuito meu, tá? E se treinar aí emocionalmente e se desenvolver com todo esse conteúdo passado com muito amor e carinho. Cris, minha amiga, bem-vinda, que bom te ter aqui na live. Vamos lá, então. Deixa eu fazer um comentário que eu vou ser obrigada a falar, porque eu tô dando risada com ele. Na minha última live, o meu pai me chamou a atenção falando assim: filha, você não precisa usar batons fortes. Eu tava com batom vermelho, esse daqui é vinho. Você não precisa usar batons fortes nas suas lives. Porque fica... Eu falei, pai, preste atenção, pai. Por que eu vou usar um batom vermelho e passar ele de forma fraca? Eu nem passo. Qual é o sentido de eu usar um batom vermelho e não passar, e ele não aparecer? Eu já começo a dar risada de lembrar. Ele, filha, você já tem muita beleza, você não precisa usar este batom vermelho porque ficam duas boquinhas. Só aparece a boquinha. Eu achei tão engraçado, gente. Eu tô aqui dando risada, tô de novo com você. Eu adoro batom vermelho, batom vinho. Tô de novo aqui com ele. Só dá a minha boca falando e eu adoro. Pai, a hora que você assistir essa aula, não me xinga, tá? Te amo. Beijos. Vamos pra aula. Bom, o que a gente conversou na aula passada? Vão interagindo aí comigo, vão deixando as dúvidas de vocês, tá? Que a gente vai conversando. Morri a Cris falando. A gente vai conversando aí ao longo da aula, tá? Na aula passada eu vou dar um resumo bem breve, tá? Mas é importante que você assista a aula passada para que o conteúdo dessa aula faça sentido e você construa aí as relações que eu quero que você construa na sua cabeça. Mas só recapitulando com você que já assistiu, o que a gente conversou na aula passada foi o seguinte. Primeiro eu te passei quais são os 3 pontos-chave principais para que você reflita, né, e enxergue como esses relacionamentos saudáveis vão acontecer independentemente de quem está à sua volta, como eu te falei, tá? Qual foi o primeiro ponto-chave que eu te passei? Primeiro ponto-chave foi que você tivesse clareza. Clareza sobre o quê? Sobre o que te incomoda no outro, e eu não tô falando aqui só de relacionamento amoroso, tá? Eu tô falando de relacionamento amoroso, profissional, familiar, social, qualquer relacionamento que você pensar, relacionamento humano, o conteúdo dessa aula vai te ajudar, tá bom? Então, o primeiro ponto-chave era você entender o que te incomoda no outro e que tipo de sentimentos negativos esse incômodo que o outro te provoca te gera. Então, por exemplo, me incomoda que o meu esposo ou a minha esposa, sei lá, é muito ranzinza. E aí, quando o meu esposo ou a minha esposa reclamam de alguma coisa, eu já perco o meu humor. Entendeu? É esse o tipo de raciocínio que você tem que fazer. O que te incomoda no outro e que sentimento negativo isso te produz? Isso vai te dar clareza. Tá? O primeiro ponto-chave para você começar a trabalhar isso daí.
O segundo ponto-chave que eu te passei foi você assumir 100% da sua responsabilidade sobre tudo aquilo que você sente. Então, eu falei com você na semana passada que absolutamente tudo o que você sente sobre o que te fazem, sobre o que te falam, sobre o que te acontece, é sua responsabilidade. Não são os outros que te fazem se sentir desta ou daquela maneira. É você que escolhe, tá? É uma escolha inconsciente, se sentir desta ou daquela maneira por conta dos seus conteúdos internos. Eu expliquei isso direitinho na aula passada, tá? Então, esse era o segundo ponto-chave. E nós vimos dentro desse segundo ponto-chave que existem motivos para você interpretar a realidade da forma como você interpreta, tudo aquilo que te fazem, tudo aquilo que te falam, né? Existem motivos, existem porquês que é importante que você busque, tá bom? Dentro desse processo seu de construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. Ok. O terceiro ponto-chave que eu te passei foi, então, escolher a forma mais assertiva de manter a sua inteligência emocional, manter o seu equilíbrio emocional e aí entender, né, qual é a melhor resposta, a melhor ação e não reação àquilo que te acontece, tá? A Cris tá falando, gostei do esmalte vermelho também, papai vai falar disso. Gente, estamos de vinho, hoje é vinho, tá, Cris? Eu ainda vou trazer, eu tenho um vermelho Coca-Cola, que eu adoro também, mas hoje estamos de conjuntinho vinho. Bem-vindos! Márcio, bem-vindo à live. Então, vamos lá. Esses foram os 3 pontos-chave que eu passei para você na aula passada sobre o que é que você precisa prestar atenção para que esses relacionamentos se construam de forma saudável. Aí nós vimos também na aula passada como é que você vai fazer para fazer essa escolha consciente. Hoje eu vou continuar esse assunto e vou te dar mais detalhes sobre isso, né? Sobre por que é que você tem... Aqui, ó, voltei! Entra uns negócios na tela da gente que muda toda a tela, é uma belezinha. Então, voltamos aqui. Já consertamos, já? Tá perfeita. Obrigada, amiga. Nós vimos também, então, como é que eu vou me trabalhar, né? Porque eu gosto de te ensinar também a parte prática, não a parte teórica. Não só te falar, olha, isso aqui que você tem que fazer. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Então, hoje eu quero continuar esse conteúdo. Ainda na aula passada, nós vimos que para eu conseguir fazer a minha escolha consciente de como é que eu vou responder aquilo que o outro me faz, me fala ou aquilo que me acontece, primeiro eu vou perceber, como eu te falei, os sentimentos negativos que as situações, as circunstâncias, os relacionamentos me geram, para que eu trabalhe a minha inteligência emocional. Esse foi o primeiro ponto. Aí eu vou conseguir fazer a minha escolha consciente. E eu te expliquei na semana passada que existem pontos importantes que você precisa entender no outro para fazer a sua escolha consciente. Esse conteúdo está explicadinho na aula passada. Se você perdeu, volta lá e assiste, que vai ser importante para fazer sentido o que eu vou te passar hoje. E eu também te passei na aula passada o que é que você vai trabalhar em si para poder fazer a sua escolha, tá? Isso tudo que eu falei até agora foi só uma recapitulação do que a gente viu na aula passada. Então, a partir daqui, só te puxando aí de novo esses conteúdos, a gente segue para a continuação de tudo isso que a gente conversou, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tomar um golinho d'água. Se tiver qualquer pergunta, me façam aqui que a gente vai conversando a respeito. Bom, então tá. Que mecanismos, então, eu posso utilizar para eu controlar as minhas reações, né? O que é que eu posso fazer de forma prática que vai me ajudar a trabalhar dentro de mim as minhas reações impulsivas? E eu vou dizer também por que é que é tão desafiador trabalhar essa questão emocional na gente, né? O que é que eu tenho que fazer? Primeiro é importante que você tenha consciência de que o nosso cérebro emocional, e existe realmente essa divisão do nosso cérebro emocional para o nosso cérebro racional. O nosso cérebro emocional, ele é muito mais rápido que o nosso cérebro racional. Cris está colocando, hashtag eu sou minha melhor escolha, amei essa frase, linda, eu também amo, foi um super insight, por isso que é o nome do meu canal no Telegram e é o nome do meu primeiro treinamento, que é o treinamento de autoestima, eu também chamo Eu Sou Minha Melhor Escolha. Então, como eu estava te falando, o meu cérebro, nosso, né, de todos nós, racional é muito mais lentinho do que o emocional. O que é que isso quer dizer?
Enquanto o meu cérebro racional está analisando o que aconteceu, está pensando em todas as particularidades daquilo, para entender qual é a melhor forma de eu responder aquilo que está acontecendo, o meu cérebro emocional, que já é super rápido, ele já respondeu, ele já xingou, ele já foi para cima, ele já brigou, ele já fez um escarcéu que acabou com o relacionamento. O que é o grande desafio que eu vou te chamar para você se trabalhar e conseguir realmente construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta? O seu desafio, o meu desafio, o nosso desafio é domar, é controlar, né, estar à frente do cérebro emocional, tendo consciência da rapidez, da agilidade e do quanto ele nos sabota, para dar tempo do nosso cérebro racional discernir, entender o que está acontecendo, entender qual é a forma mais inteligente de lidar com aquela situação. Mas é muito importante que você tenha consciência de que isso acontece, porque também tem um motivo para você ser super impulsiva. Já deve ter acontecido com você, me conta aqui se já aconteceu, de você estar numa conversa, alguém te fala alguma coisa, ou que te constrange, ou que te ofende, né? E lembrando que você escolheu se constranger pelo seu conteúdo interno, você escolheu se ofender pelo seu conteúdo interno, dá para ser diferente, né? Mas só fazendo esse parênteses. Mas digamos que alguém fale alguma coisa e na hora, sabe aquela, fiquei sem reação? Ou eu fico sem reação e não consigo responder nada, ou eu já sou agressiva direto e depois, um pouco depois que aquela conversa terminou, cai a ficha, putz, eu devia ter respondido isso para a pessoa. Por que isso acontece? Por isso que eu tô te falando. Porque o teu cérebro racional, ele é mais lento, ele demora mais para processar a informação do que o teu cérebro emocional. A Cris está falando, fácil não é, mas não é impossível. Nada do que eu ensino é impossível, Cris, e tudo que eu ensino eu aplico em mim. Por isso que eu tenho tanta certeza do resultado, mas é um desafio. Eu não escondo isso de vocês, não. Mas é perfeitamente possível. E quanto mais você se treina, eu sempre falo que esse treino é diário. Quanto mais você se treina, quanto mais você se trabalha, mais você consegue controlar essa questão, tá? Então vamos agora aos exercícios práticos que você pode realizar e são simples, gente. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não tem nada mirabolante. São coisas simples e práticas que você começa a se treinar, começa a pôr em prática e vai te ajudando a controlar essa impulsividade do teu cérebro emocional. Então, vamos lá. Verdade que já aconteceu muito comigo. Pois é, Cris. Então, vamos aos exercícios simples. Agora que você assistindo ao vivo comigo, você vai só pensando a respeito do que eu tô falando, mas depois, como o conteúdo fica gravado, você pode voltar aqui na aula e fazer essas anotações para você não esquecer, tá bom? Primeira questão que eu te trago aqui, bastante assertiva, para você segurar o teu cérebro emocional e dar tempo do teu cérebro racional trabalhar e entender a forma mais inteligente de agir. Questão de hábito, né, amiga? Exatamente, Cris, questão de hábito. Primeiro exercício que eu te dou, que ele é clássico, tá? E ele é um exercício de relaxamento da mente. É um exercício que te ajuda, inclusive, a entrar em estado meditativo. É a respiração consciente. Respirar conscientemente é você fazer respirações profundas, prestando atenção exclusivamente na sua respiração. Então, você inspira profundamente e expira profundamente, só observando a sua respiração. E você pode fazer isso 10, 20, 30, 40, 100 vezes, se for necessário. Mas você vai perceber que se você fizer um ciclo aí de 10 respirações profundas antes de responder alguém que te deixou ou com raiva, ou te deixou triste, ou te deixou decepcionada, você já vai ter se dado tempo de pensar um pouquinho melhor e não vai responder com tanta impulsividade a essa pessoa. Se 10 você achar pouco, faz 20, faz 30, mas a respiração consciente funciona. Esse é só um dos exercícios que eu vou te passar, que depois você anota, tá bom? A segunda questão, e esse aqui eu achei muito legal, porque eu tirei do filme Nosso Lar. Eu falei, não, vai entrar para minha lista, porque eu achei muito legal quando eu vi lá no filme. É muito gostoso fazer isso, é muito gostoso mesmo, Cris. Outra coisa que você pode fazer se você puder, né, se você é que nem eu, que toma água o dia inteiro, que tá sempre com uma garrafa de água perto de você, ou se você tiver
na hora na sua cozinha ou perto de um bebedouro, coloca um gole de água na boca e segura. Enquanto a tua raiva não passar, enquanto aquela vontade de mandar a pessoa para aquele lugar não passar, te dá aquele tapão na fuça, enquanto essa coisa fervorosa não passar, fica com aquele golinho de água na boca. Porque o que vai acontecer quando você põe um gole de água na boca? Eu vou por aqui, ó. Você não consegue falar nada. Então, enquanto você está com um gole de água na boca, você dá tempo para o seu cérebro racional pensar na forma mais inteligente de lidar com aquela situação sem impulsividade. Esse é o segundo exercício, além da respiração consciente. Outra coisa que você pode fazer, se for possível, às vezes você está no seu ambiente de trabalho e não é possível, mas se for possível, você vai dar uma volta antes de terminar aquele assunto, antes de pensar na melhor forma, na sua melhor resposta. Vai dar uma volta e, se puder, vai dar uma volta respirando profundamente, porque isso vai acalmar a sua mente e vai dar tempo. Parece brincadeira o que eu tô falando, gente, mas não é não. São exercícios realmente que funcionam para que você dê tempo do seu cérebro racional entender aquela situação e agir da forma mais inteligente. Poxa, minha net tá caindo e eu tô a caminho de casa. Não tem problema, Cris, porque tá gravado. Eu deixo gravado e depois você pode voltar e assistir, tá bom? Gratidão por participar aí no seu retorno para casa. Outra questão, o quarto exercício prático que eu posso te dar e que eu falo, parece que o que eu tô falando é brincadeira, gente, mas não é. Eu tô passando exercícios sérios, que se você começar a praticar e vai alternando, isso vai ajudar você a se controlar emocionalmente. Conta até 10, até 20, conta até 1000, conta até quanto for necessário para você dar tempo do teu cérebro pensar. Se você quiser, conta um pouco, conta até 10, faz 10 ciclos de respiração, fica uns 5 minutos com um gole de água na boca, vai alternando, vai dar uma volta, vai alternando os exercícios. Ju, há quanto tempo? Por quanto tempo eu tenho que fazer isso? Por o tempo que você entender que aquela raiva passou, que aquela tristeza passou, que você consegue conversar com a pessoa de uma maneira racional e não impulsiva, não emocional, não cega, né? Então, por exemplo, eu que me treino todo dia, na verdade, eu normalmente nem preciso fazer esses exercícios. Eu já consigo me segurar. Às vezes eu escorrego, claro que sim, eu vou falar sobre isso no final da aula. Mas já é muito mais fácil. Então, quanto mais você se treinar, menos você vai precisar contar até 1000, fazer 20 ciclos de respiração. Vai diminuindo essa necessidade, porque você vai ficando à frente aí do controle das suas emoções, não o contrário. Hoje eu utilizei muito a respiração, estou muito melhor, fico muito feliz, Cris, muito mesmo. Bom, se você puder, tá? Isso principalmente é uma questão para as mulheres, que os homens eles se seguram mais nesse sentido, mas se você puder ter uns minutinhos sozinha, não ficar olhando para a pessoa, nem que seja no banheiro, vai até o banheiro, se fecha ali uns minutinhos para fazer a sua respiração, porque às vezes olhando para a pessoa, seja quem for, você tem mais dificuldade de se controlar. Então vai para o banheiro, se fecha ali, se precisar dar uns berros, grita se precisar, chora se precisar, descarrega aquilo, aí respira fundo, me recompus, já consigo raciocinar em cima da situação sem que a emoção tome conta, aí você pode voltar e conversar educadamente como pessoa adulta, como pessoa que treina a sua inteligência emocional e resolver a situação da melhor forma, entendendo tudo que eu te expliquei na aula passada, inclusive que você escolhe a forma como você se sente. Você é responsável pela forma como você se sente, não é o outro. Não é o que o outro está te fazendo, nem o que o outro está te falando, tá? Isso é super importante. Outra coisa que vai te ajudar, e você não vai fazer isso na hora que a tua emoção descontrolar, mas essas práticas, inserir essas práticas, seja diariamente, ou seja 2, 3 vezes na sua semana, já vai te ajudando a controlar suas emoções também, é colocar na sua rotina práticas como atividades como dança, como canto, se você gosta, yoga, meditação,
atividade física, de uma maneira geral, são coisas que vão trabalhando também o seu emocional, são válvulas de escape, vão te ajudando aí a trabalhar melhor com as suas emoções. Então, você percebe que quanto mais você pratica essas atividades, maior domínio você tem também das suas emoções, mais facilmente você consegue controlar isso. Faço isso direto, vou pro banheiro, ele não tá falando. É um excelente recurso, né? Todos esses recursos que eu tô passando para vocês, que são exercícios extremamente simples, né? Que parecem até bobagem, digamos assim, são extremamente assertivos e vão de fato. Eu quero que você aplique isso, depois me conta com qual dessas práticas você se identificou mais, qual que você conseguiu aplicar mais facilmente e qual delas está te ajudando a se trabalhar emocionalmente e construir esses relacionamentos saudáveis. Eu quero que você me conte de tudo que você viu na aula passada e nessa aula, o que é que de fato está te ajudando aí a construir esses relacionamentos saudáveis. Adoro dançar e cantar, me alivia muito. Pois é, a gente tem que buscar essas válvulas de escape. Outra coisa que você pode fazer, dando um último aqui exemplo prático, se você conhece a prática do Ho'oponopono, você sabe que o Ho'oponopono, a função dele é te trazer paz interior. Então você pratica em qualquer momento que a sua emoção se altere negativamente, você praticar o Ho'oponopono vai fazer você acalmar suas emoções e também vai dar tempo do seu cérebro racional de analisar ali a situação e escolher a forma mais inteligente de lidar. Faço sempre o Ho'oponopono. Ai, que legal, Cris. Muito bom. Dessa forma que eu tô te falando, com esses exercícios extremamente simples, de falar que não tem segredo, você vai conseguir cada vez mais controlar as suas emoções, controlar as suas reações impulsivas. Eu quero que você aplique e me conte depois que resultado você teve com isso. E como eu sempre te falo, o treino é diário e constante, mesmo para mim. Eu não escondo isso de você. Mesmo eu que tenho esse conhecimento, que te ensino sobre isso, se eu parar de me treinar, se eu achar que eu já tenho conhecimento suficiente, eu não preciso me treinar mais, naturalmente eu volto a perder o controle das minhas emoções. Eu já expliquei isso em vários vídeos, por que isso acontece. Então, o treino, ele é diário e constante. Quanto mais eu me treinar, mais rapidamente eu consigo o resultado, eu consigo dominar as minhas emoções, elevar minha vibração e tomar conta da situação e escolher a forma mais inteligente e dar espaço para o meu cérebro racional falar. Quanto menos eu me treinar, mais desafiador vai ser, mais dificuldade eu vou ter, tá? Isso é importante. Então, para a gente concluir tudo isso que eu tô te falando e amarrar aí como é que você constrói relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. Concluindo isso, o que é que um relacionamento saudável então precisa? Claro que o que eu trago aqui para você na aula são alguns pontos-chave, que a gente podia passar aí a semana inteira falando de 1 milhão de exemplos sobre cada coisa. Mas quais são os pontos essenciais de um relacionamento? Lembra que eu te perguntei na semana passada o que era um relacionamento saudável para você? Isso também é extremamente importante que você defina, porque existem variáveis aí do meu conceito, por exemplo, para o seu conceito que está me assistindo, tá? Mas coisas que todos nós concordamos sobre o que um relacionamento precisa para ser saudável. Peguei o hábito de meditar com você, Ju, gratidão. Toda noite antes de dormir eu faço. Ai, fico muito feliz. Isso ajuda bastante mesmo. Então, primeira coisa, um relacionamento saudável ele precisa de cooperação. Agora, essa cooperação pode ser mútua ou pode não ser, não importa. Por que eu tô te falando que não importa? Porque eu tô desde a semana passada te explicando que a responsabilidade por construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta é 100% sua. Não depende do outro. Eu falei na semana passada, não existem os outros e te dei exemplos sobre o que isso significa. Então, se a cooperação é mútua ou não, é com você que eu tô falando nesse momento, é para você que eu tô dando aula. Então, quem é responsável por ser o elemento cooperativo nessa relação? Você. Porque o outro que está se relacionando com você pode ter essa mesma consciência que você, mas pode não ter. Isso não interessa pra gente nesse momento, eu trabalho você. Então, você é responsável por ser a parte cooperativa. Se for mútua essa cooperação, muito melhor. Se não for, isso não
destrói a sua capacidade plena de construir um relacionamento saudável com quem quer que seja. Isso eu quero deixar muito claro, tá? Fechando essa aula hoje. Outra coisa que um relacionamento saudável deve ter, um não julgamento. E eu conversei com vocês na semana passada sobre quão desafiador é você não julgar, e eu deixei para você na aula passada também uma dica do que eu faço dentro do meu treinamento para cancelar o julgamento sobre tudo, porque isso é automático, a gente julga a gente e os outros o tempo inteiro, mas dá para se trabalhar em relação a isso também. Quanto menos eu julgar dentro de um relacionamento humano, qualquer que seja, mais saudável esse relacionamento é. Como é que eu vou não julgar? Entendendo todas as particularidades que eu te passei na aula passada sobre quem é o outro, entendendo aquele conteúdo interno que o outro tem, entendendo que cada um está no seu tempo, no seu processo, né? Tudo aquilo que eu te expliquei na aula passada. Quando eu internalizo esse conhecimento, é muito mais fácil eu não julgar, tá? Então, isso é importante. Outra coisa que um relacionamento saudável deve ter, empatia. E a gente conversou na semana passada sobre isso. A Cleide perguntou qual era a diferença de empatia para espelhamento. Então, você consegue ver essa explicação assistindo a aula passada. E eu te falei na aula passada sobre os conceitos que as pessoas, né, os conceitos que são dados para o que significa empatia. E duas coisas muito comuns que falam sobre o que é empatia seria você se colocar no lugar do outro e você sentir a dor do outro. Claro que na prática, se você for ver, isso é extremamente difícil, porque por mais que eu procure me colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, eu não tenho o conteúdo interno do outro. Então, exatamente como o outro vê e sente, eu não vou conseguir ver e sentir, mas eu posso pelo menos olhar tudo que está em volta desse outro, tudo que envolve, todo o conteúdo interno, de onde vem, para conseguir pelo menos fazer o exercício de buscar entender o comportamento do outro. Lembra aquela frase que todo mundo usa? Se você, antes de me julgar, calça as minhas sandálias, vista a minha roupa, ande na minha bicicleta, passeie com o meu cachorro. Sabe essa frase que eu tô dando risada aqui, mas ela é verdadeira? Antes de você apontar o dedo para alguém, você precisa entender tudo que faz parte do universo desse alguém, para que esse alguém seja assim. Porque da mesma forma que tem motivo para você interpretar a realidade da forma como você interpreta, para você sentir da forma como você sente, tem motivo para o outro também. E é importante que eu tenha essa consciência, essa sensibilidade. Para mim, a Jaque falou que está travando, a Cris falou que está tranquilo. Deve ser minha internet. Bom, não acho impossível também que seja a minha, tá, gente? Se tiverem dificuldade, coloquem aqui pra mim. Eu tenho uma empatia muito forte, Eliana tá falando. Empatia é extremamente importante para eu desenvolver relacionamentos saudáveis, assim como a cooperação e assim como o não julgamento. E concluindo aqui a questão empatia, que eu falei na aula passada, vou repetir aqui para quem não pegou, que tem um amigo meu que não concorda com essas definições comuns de empatia. Ele diz que empatia é você deixar o outro ser quem ele é, né? E aí entra também o não julgamento, entra o espelhamento. Mas seja como for, para e pensa para você o que é empatia para você, como é que você faz esse exercício da empatia. Isso vai ser importante para que você construa relacionamentos saudáveis, tá? Outra questão extremamente importante para que eu construa um relacionamento saudável é o respeito. E aqui eu sempre falo, eu falei na semana de autoestima sobre respeito, para eu conseguir respeitar o outro, para eu de fato internalizar tudo isso que eu te falei, tô te falando desde a aula passada. Já que me fala se continua travando, a Cris e Eliana me falem também, por favor. Para eu conseguir respeitar o outro e construir essa questão, é extremamente importante que eu me respeite em primeiro lugar. Lembra que eu sempre te pergunto os seus conceitos, eu perguntei isso na semana da autoestima, o que é respeito para você? Você precisa entender o que é respeito para você conseguir analisar se você tem se respeitado ou não. E se eu não sou capaz de me respeitar, dificilmente eu vou conseguir respeitar o outro, vai ser um falso respeito. Eu vou falhar nessa missão de respeitar o outro se verdadeiramente eu não conseguir respeitar a mim mesmo.
Não tô conseguindo ver mais interação de vocês aqui. Não está travando, agora acabei de ver. Então, legal, porque eu tenho mania também de falar rápido. E aí, se ficar picotando, se vocês não entenderem alguma coisa, me fala que eu volto, tá? Mas a gente já tá aqui finalizando o conteúdo. Legal. Então, deve ser a internet da Jaque. Então, essa questão do respeito é extremamente importante, tá? E para eu respeitar o outro, esse respeito precisa ser praticado primeiramente na minha vida. Muito importante isso. Outra questão, passando aqui um último ponto sobre o que precisa para um relacionamento ser saudável, é a vontade de que esse relacionamento seja saudável, de pelo menos uma das partes. E como eu disse lá na questão anteriormente, essa parte que tem vontade de construir o relacionamento saudável tem que ser você, em primeiro lugar. Independente do que o outro vai escolher sobre esse relacionamento ou não vai escolher sobre esse relacionamento, tá bom? Então, aqui eu passei para você 5 pontos extremamente essenciais que fazem parte de um relacionamento saudável. Então, você pode, claro que tem outros, tá? Eu passei 5 essenciais. Então, você pode analisar em cada relacionamento seu, seja o seu relacionamento amoroso, seja o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com quem você quiser, se você tem pelo menos praticado esses 5 pontos que eu te passei aqui. Será que está saudável? Será que eu estou me aplicando? Quais outros pontos que estão faltando aqui que eu não estou fazendo? Eu puxo sempre para você, para sua responsabilidade, para que esse relacionamento seja saudável, tá bom? E não me... Aí você, eu escuto muito, né? Essa questão de assumir a autorresponsabilidade gera, num primeiro momento, muita resistência. Eu escuto muito, mas só eu que faço. Mas porque o outro isso. Mas porque o outro aquilo. Não importa quem o outro é. Essa é a mensagem principal que eu tô desde a aula passada plantando em você para que você entenda. Não importa o conteúdo do outro. Não importa o quanto o outro faz. Você é capaz de construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta por si só. Por quê? Porque se você tá numa energia de paz, se você tá atenta a tudo isso que eu tô te falando desde a aula passada, se você praticar esses itens que eu tô colocando aqui para você, o relacionamento vai estar saudável para você. Por quê? Porque independente do outro, você não vai estar se aborrecendo, você não vai estar se entristecendo, você não vai estar se decepcionando. Vocês percebem que a coordenação motora, ela parou aqui, né? A pessoa não consegue contar até mais do que 3. O outro dedo, ele não sai do lugar. Então, a gente tem que daí voltar a contagem assim, que assim a gente consegue fazer. Daqui para cá a gente não consegue. Mas tá bom. Então, é importante que você entenda isso. Que é você que vai construir esses relacionamentos saudáveis, ok? Isso é extremamente importante. Se você tá nessa energia da paz, o relacionamento saudável está saudável para você. Se tá saudável para o outro ou não, se o outro tá sentindo como saudável, é um problema do outro. O outro que vai se trabalhar, o outro que vai mergulhar em autoconhecimento, o outro que vai se comprometer, é o tempo do outro. Você não tem controle sobre o tempo do outro, você só tem controle sobre a sua modificação interna, tá? Isso é extremamente importante. E com isso aqui que eu te falei, eu consigo deixar claro para você que como você constrói, como é fácil construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta, que isso não depende do outro e que você é 100% responsável nessa construção. Eu, de verdade, espero que eu tenha conseguido deixar isso claro, essa mensagem muito clara para você com essas 2 aulas, tá? E se você tiver qualquer dúvida a esse respeito, me pergunta que eu vou ter o maior prazer de te responder. Você vai conseguir fazer isso de um dia para o outro? Tudo isso que a gente está há 2 aulas conversando? Claro que não. Como eu falei, é um treino diário. Eu quero, eu posso, eu consigo. Isso mesmo, Cris. É um treino diário. Você precisa se treinar todo dia, né? Então, não é de um dia para o outro. Desenvolver inteligência emocional, desenvolver sua autoestima, fazer toda essa construção de uma evolução emocional é dia após dia, é tijolinho após tijolinho, é persistência, é resiliência, é comprometimento e muita paciência, tá bom? Você vai escorregar no seu processo? É claro que você vai escorregar no seu processo. Você acha que eu não escorrego? Você acha que eu nunca explodo? Claro que eu explodo, eu sou tão humana quanto você. Corre sangue vermelhinho, igualzinho o seu aqui. A gente explode sim, a gente escorrega sim, mas tá tudo bem com isso. Vá, bem-vinda, minha amiga.
Tá tudo bem com isso. Se acolha quando você escorregar. Entenda que você escorregou, se acolha e se permita começar de novo. Tá tudo certo, o processo é assim para todo mundo, tá? E se você de fato se comprometer com isso tudo que eu tô te falando desde a aula passada, eu tenho certeza absoluta que você vai sim conseguir construir esses relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. Eu de verdade quero que você que assistiu essa aula, seja ao vivo ou seja gravada, me conte depois quanto que você aplicou de tudo isso que eu te falei e quais os resultados que você teve. Pensamento positivo sempre, mesmo escorregamos, estamos aí. Isso mesmo, Cris? Putz, direto, né? Então, a gente escorrega pra caramba e tá tudo bem com isso. A gente se acolhe, respira fundo e começa de novo e entende que é um processo. E se compromete com o processo e tá tudo certo. E o que acontece quando você começa a pôr isso em prática? Quando você começa a expandir a sua consciência, quando você está de fato comprometido diariamente. Vai ficar na sua vida quem tem que ficar. Vai partir da sua vida quem tem que partir e tá tudo bem com isso. Novas pessoas que têm que chegar vão se chegar e mais do que isso, você vai começar a se afastar de relacionamentos amorosos, familiares, sociais, profissionais que sejam tóxicos e emocionalmente abusivos. Você vai fazer essa escolha consciente porque você já entendeu o processo. Você assume a sua responsabilidade, inclusive das suas escolhas de quem fica, de quem não fica. Entende? Isso começa a acontecer naturalmente, né? E você vai estar, independentemente de quem chega, de quem vai, de quem fica, do que acontece, você está emocionalmente equilibrada, você está controlando as suas emoções e você está bem com esse processo. Nossa, leveza, isso mesmo, exatamente essa sensação que dá de leveza, né? Entendendo os percalços, entendendo os desafios, entendendo o que é que eu tenho que observar, quais são as particularidades que envolvem aquela situação para que eu possa me trabalhar, né? Verdade, mudamos muito, exatamente, mudamos mesmo, né, amiga? Quanto mais a gente mergulha nesse processo, mais as nossas escolhas ficam conscientes e mais a gente consegue construir não só relacionamentos saudáveis, mas escolhas saudáveis, projetos saudáveis, e as coisas realmente melhoram visivelmente em todas as áreas da nossa vida. E aí, para finalizar a nossa aula, para fechar esse assunto, o que eu quero falar para você? Qual é a mensagem final que eu quero te passar nessa aula? A mensagem final que eu tenho para te passar é escolha. Escolha escolher de forma consciente. Tome essa decisão de escolher. Escolha estar à frente das suas emoções e não ser dominada por elas. Escolha desenvolver a sua inteligência emocional, se treinar emocionalmente diariamente. Acompanha. Eu passo com muito amor todos os dias conteúdos para vocês em todas as minhas redes e mais conteúdos ainda dentro do Telegram. Então você tem muito material gratuito. Escolha se trabalhar, escolha desenvolver a sua autoestima e entender exatamente em quais áreas da sua vida a sua autoestima não está tão legal e é importante que você trabalhe ela. Escolha fazer isso. Escolha se desenvolver como ser humano e como espírito que você é, né? Escolha principalmente construir esses relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. Você é capaz de fazer isso se comprometer. Isso é perfeitamente possível. Isso depende 100% e exclusivamente de você. Isabel, boa noite, meu amor. A aula fica gravada, então você pode voltar depois e assistir o conteúdo que eu estou finalizando. Então, essa é a minha mensagem final para você. Escolha escolher. Escolha fazer uma escolha consciente. Essa decisão ninguém pode tomar por você. Por mais que eu te ensine, por mais que eu te pegue pela mão, por mais que eu te passe conteúdos a esse respeito, se você não fizer essa escolha, nada vai mudar na sua vida. Então você precisa entender a parte que te cabe nesse latifúndio. Entendeu? Sempre lembrando a frase, eu não sei de que livro eu li isso na escola, com a parte que te cabe neste latifúndio. Eu sei que essa frase nunca mais saiu da minha cabeça, eu repito ela sempre. Aqueles livros que a gente lê na escola e nunca mais esquece, né? Meus amigos professores aí de português, eles vão lembrar de literatura, vão lembrar onde é que foi que eu li essa frase que eu nunca mais deixei de falar. Não é mesmo?
Isso vai fazer total diferença. Você fazer essa escolha consciente vai fazer total diferença nos seus resultados, total diferença naquilo que você constrói na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E só reforçando que depende 100% de você, que não é um processo que vai mudar na sua vida da noite para o dia, que vai exigir o seu comprometimento, vai exigir a sua persistência, vai exigir a sua resiliência, mas que, se você se compromete, muda completamente a sua saúde mental, a sua saúde emocional e os relacionamentos que você constrói aí ao longo da sua vida. A Cris falando, né? A decisão sempre é nossa, será nossa, sempre será nossa. Sempre, sempre. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, mas eu espero do fundo do coração que essa aula tenha falado com você. Eu agradeço todos os elogios na aula passada, da primeira parte, os elogios que eu recebi sobre a relevância do conteúdo, sobre a explicação, sobre tudo que foi posto. Eu espero que essa segunda aula tenha tido um valor tão forte quanto da primeira aula, que aquilo que eu quis te passar sobre como construir esses relacionamentos tenha ficado muito claro. Se não ficou, me escreve, que eu vou conversar mais com você a esse respeito. Agradeço demais a audiência. Não mesmo, olha quanto eu mudei, Ju, desde que nos conhecemos. Pois é, a decisão, exatamente, Cris, mudou bastante mesmo, e eu fico muito orgulhosa de você, do seu processo, do seu comprometimento. É isso. Esse foi o conteúdo. Eu desejo para você, com as aulas de ontem, da semana passada e de hoje, que você, a partir de hoje, com a consciência que você tem agora, com esse conteúdo, você assuma essa responsabilidade e me conte. Vou ficar muito feliz de você me contar que você está construindo relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. Me orgulho do nosso grupo, sempre serei grata. Que linda, Cris. Gratidão imensa. Volto a falar, eu sempre deixo caixinhas de perguntas nos stories. Essas caixinhas são importantes para a construção dos conteúdos de acordo com o seu interesse. Me conta sempre qual é a sua maior dor, qual é a sua maior dificuldade, para que eu traga esses conteúdos aí em forma de aula para te ajudar aí da melhor maneira possível, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê terça-feira que vem. Depois eu vou divulgar qual será o tema da aula da semana que vem. A gente se vê ao vivo terça-feira que vem e todos os dias aí nas postagens. E quem está no Telegram, a gente se vê todos os dias lá no canal. Se você não está, venha que eu vou adorar te receber no canal. Um grande beijo, gente. Minha linda! Tô finalizando aqui, mas a aula vai ficar gravada e você pode assistir, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Até a semana que vem ao vivo. Boa noite. Beijos.